Bom, voltamos. Vamos ver quem que volta com a gente agora, né? Vem, Carol. Ótimo. Bom, para quem caiu e entrou de novo, a Carol estava contando para a gente quando a estratégia do jejum intermitente é mais interessante do que a estratégia de você fracionar a alimentação. Carol, outra coisa, outro dado que eu já tinha lido e recentemente eu vi ele de novo em outro estudo, de como é interessante a história do volume, né? Que como as pessoas têm o hábito de ter um volume muito fixo de quanto eles se alimentam, né? E como estudar pensar esse volume ajuda a gente a conversar sobre dieta com uma pessoa que precisa emagrecer. Ah, então, legal. Só para a gente fechar um pouco o tema passado, né, sobre as diferentes estratégias de emagrecimento, Lu, o que eu recomendo, porque tudo no final do dia, o controle de peso efetivo, porque olha, tudo bem, então tá fora, tá com excesso de peso, precisa reduzir esse peso. A gente tem que ajudar as pessoas a voltarem aos níveis da normalidade do peso corporal, certo? Mas a ideia, Lu, não é isso, né? A ideia é que a gente controle o nosso peso, que a gente leve essas mensagens para as crianças, para os adolescentes, para que eles possam controlar o peso a vida toda. E a melhor maneira de se entender, né, que o horário que vai fazer as refeições, que tipo de estratégia funciona comigo, é se conhecendo. E para isso a gente usa muito diário da alimentação. Então, se você quer entender quais os horários que você sente mais fome, ou quais são os gatilhos que te levam a comer grandes volumes de alimento, sabe? Comer a mais do que quando de fato se sente satisfeito. Então é muito bacana escrever um diário da alimentação. Você conta tudo: que horas comeu, por que comeu, o que comeu, quanto comeu, como se sentiu depois que comeu. E aí a gente vai traqueando, vai avaliando e vai entendendo aí o perfil dessa pessoa. E aí você me perguntou o quanto comer, né? O Da volume questão do volume, né? Que as pessoas costumam ter isso um pouco fixo, né? O tamanho das porções costuma ser fixa. É, então a gente tem, acho que o nosso corpo também consegue falar bastante coisa, né? Eu gosto muito de porcionar com a ajuda das mãos, por exemplo, porque a mão cada um tem a sua, tá sempre com você, né? Você leva para qualquer lugar. Então, por exemplo, uma porção de carboidrato, a gente usa a palma da mão em punho fechado, né? Isso daqui seria uma porção de carboidrato. Manteiga, queijos, né? Esses alimentos gordurosos que a gente usa como para passar, né, num outro alimento, por exemplo, para aumentar o sabor, a gente usa a ponta do dedão como referência. Então, esses volumes são importantes, mas o que eu mais gosto é uma lei muito básica que os japoneses ensinaram para gente, que é consumir 80% da nossa capacidade gástrica, 80% do que cabe no nosso estômago, né? Então, e como é que a gente sabe disso? Saindo da mesa, saindo dessa refeição, ainda sentindo um pouquinho, não digo fome, mas eu sei que você vai ter vontade de comer mais. Principalmente porque aqui a gente fala que tem que comer gostoso, né, Lu? Tem que comer com prazer. Então, se a comida vai estar uma delícia, com certeza você vai estar com vontade de comer mais um pouquinho. Mas você precisa sair um pouco antes para não sentir aquela sensação de plenitude, sabe? Ou aquela coisa super chique, né? Que as pessoas falam, ah, eu tô cheio, né? E é isso que a gente Eu já precisa, vi namoro acabar por conta dessa frase, eu não vou citar a fonte. né? Bom, É não, elegância em muito, pessoa. muito, É mais um né? pouco, não tô cheio. Então, evitar a frase e a É a situação situação, é né? Porque se importante. você evita a situação, a frase A frase, inevitavelmente ela, vai ser ela perde o recorrida. sentido. Então, pronto, né? Exato. E, Carol, eu acho muito importante as pessoas terem esse conceito de que, num primeiro momento, o estômago não sabe o que está lá dentro, né? E para ele te falar se ele está cheio ou se ele está insatisfeito, depende muito do volume que você costuma colocar.
E se você fizer esse volume com uma densidade calórica menor, então, com alimentos que têm muitos nutrientes, mas poucas calorias, você terá essa saciedade no primeiro momento e no segundo momento também, porque você também não produz um monte de insulina porque você comeu aquela quantidade, aquele índice glicêmico enorme, né? Então, eu acho que assim, para quem quer emagrecer, eu trabalho muito esse conceito da densidade, né, nutricional, né? Que a gente tem que privilegiar Isso. nutriente e menos caloria. Isso, Né? e aí a gente tem nutrientes chaves para a saciedade, que são, por exemplo, as fibras e as proteínas. Então, e os vegetais, né, que a gente está sempre lá levantando a bola deles, né? No final do dia, eles estão o quê? Na sua grande maioria na composição, fibra e água, é tudo que a gente quer. Pessoal, quando a gente começa a refeição por um grande, né, por uma quantidade importante, né, de vegetais crus ou cozidos, como seja, primeiro que isso requer mastigação, né? Não dá para você pôr uma folha de rúcula na boca e engolir, né? Então isso requer a mastigação. Já é o primeiro sinal da saciedade que o nosso cérebro entende. Opa, peraí, ela tá comendo, deixa eu me acalmar, né? Depois, essas fibras, quando chegam no estômago em contato com a água, ela... De novo? Foi? Oi, deu uma travada, mas voltou. Voltou. É praga da concorrência. E, então você já começa a despertar aí essa saciedade, né? Pela mastigação, depois pelo próprio papel das fibras no estômago. E os alimentos com proteínas também, né? Porque eles também requerem bastante mastigação e aumentam, até por não elevarem tanto a insulina, aumentam o poder saciatório, né? Essa sensação que a gente tem, né? De estar satisfeito. E eu acho que tem outra questão também, Carol, no hábito. Então, quando você fala para a pessoa, não, vamos melhorar esse café da manhã, qual é a densidade nutricional desse seu pão com manteiga? Meu Deus, mas se eu não for comer pão com manteiga, o que eu vou comer? Né? Então, acho que se alimentar melhor, independente se você tem uma meta de redução de peso ou não, é você também ser um desbravador, né? Você abrir... Eu nunca pensei na minha vida, isso foi depois de uma aula sua, que eu ia tomar café da manhã, leite com granola e pão integral congelado, que você me ensinou a congelar pão com hummus. Nunca imaginei comer uma coisa que tinha alho no café da manhã, né? Então, você sabe que alguém me falou, foi um amigo meu que me falou que o hummus com alho é uma coisa mais da gente que inventou aqui, porque o tradicional no Oriente Médio, ele é mais neutro mesmo, por isso que ele é consumido a qualquer horário do dia. Nada sem fazer, sem refogar o alho e a cebola. Primeiro, mas essa informação não é baseada em evidência, tá? Não, essa é anedótica. Agora, isso é muito legal, né, Lu? Qual é o problema do pão com manteiga? Nenhum, gente, zero. Adoro um pãozinho com manteiga, tá tudo certo. O problema é que a gente come pão com manteiga todos os dias, né? E aí, chega à noite, você faz um lanchinho como? Com pão com manteiga de novo, né? Então, o problema é que ele acaba ocupando o espaço de uma gama de alimentos aí que a gente precisa para manter a variedade da alimentação. A chave de uma alimentação saudável é a variedade. Né? Quanto mais variada é a sua dieta, quanto mais ela é composta aí por todos os grupos, mais próximo, com certeza, né, de equilibrada e de estar atendendo aí todos os nutrientes, ela vai chegar. Então é isso que a gente precisa fazer. Começa retirando um dia o seu pão com manteiga e substituindo por algo que você ache interessante, né? Não dá pra gente chegar também, vamos pôr um mingau de aveia, né, com chia, linhaça, que seria muito bom, né, no nosso mundo ideal. Mas as pessoas têm uma transição para chegar lá, para aceitar.
Foi o que você mesmo falou, né, Lu? Eu nunca me vi comendo alguma coisa com alho no café da manhã. Olha, eu vou te falar que foi há pouco tempo atrás que eu me vi comendo abacate no café da manhã. E não porque eu não gostava ou tinha alguma resistência, é porque simplesmente eu não conhecia o avocado, né? Que é o abacate menor, que ele é mais cremoso, e do preparo dessa maneira de preparar salgada. Né? Então, isso eu já era nutricionista quando eu fui conhecer, ter acesso aí a uma cultura mais mexicana, californiana, né? De colocar esse fruto em refeições salgadas. A minha referência, né, que fui criada numa família que minha avó era assim, comida de fazenda. Então, se é abacate, é batido com leite e açúcar. Né? Lá em casa a gente punha açúcar em fruta e um pouquinho de limão. Era totalmente fora da minha referência. Então, alimentação saudável, você usou uma palavra maravilhosa, é desbravadora. A gente precisa desbravar, conhecer não só outros alimentos, mas também outras culturas, outras formas de preparo, né? E isso é bem interessante, vai dando autonomia pra gente. Ajuda o cozinhar intuitivo, né, Carol? Carol, eu não posso esquecer de fazer uma pergunta agora, que é o seguinte. Aliás, eu atendi uma paciente hoje que, enfim, não tinha a ver com alimentação, ela tinha outro tipo de compulsão, uma compulsão por álcool que ela tendo muito bem, né? Ela tem um abuso de ela tendo muito bem e ela reduziu um monte. Ela falou assim, eu não consigo pensar em ficar sem, né? Eu falei para ela, para de olhar o pico da montanha. Você fica olhando para cima, você não consegue andar. Olha seu pé e vai dando os passos, né? Então, quando você fala para uma pessoa, né, o que a gente esperaria de uma alimentação saudável, a pessoa escorre uma lagriminha e fala assim, eu nunca mais vou poder comer pizza de calabresa. Então, pode, claro que pode, porque é uma nota musical dentro de uma sinfonia. Não pode só tocar calabresa na sua sinfonia, né? Tem que tocar outras coisas. Mas isso é só uma introdução para a pergunta numa pessoa que fez uma dieta, uma reeducação alimentar, atingiu o peso dela, ou uma pessoa que quer manter a saúde, mas que vê a alimentação de conforto como um momento de prazer dela e de sua família, quantas vezes por semana que a gente pode escorregar? Eu vou falar no abacate, já que a gente está falando tanto de abacate. Ai, pois, primeiro que eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa imagem, né? Olha todos os atributos positivos que você deu. Uma refeição de conforto com a família. Eu não posso atribuir isso que é tão importante para a saúde, né? Como uma coisa ruim, né? O ideal é que essa refeição em família seja confortante e seja saudável também, né? Mas vamos dar o exemplo lá da pizza calabresa que você colocou. Vamos supor que para essa família isso represente alguma coisa. A ideia, você sabe que quando a gente começa nesse processo de emagrecimento, quando a gente começa, né? Primeiro a gente tem que se decidir, fazer essa decisão, tomar esse compromisso. Não, eu vou seguir um plano alimentar porque eu preciso, nem a palavra, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer e eu quero emagrecer pela minha saúde. Verão sem canga não é motivo, né, é plausível para ninguém. Tá fechada, gente. Desapega. Exatamente, desapega. A gente está falando de saúde. Então, começam esses pensamentos muito sabotadores. Como você falou, quando a gente entrega um plano alimentar, quando a gente entrega a dieta, escorre aquela lágrima do tipo, cadê minha pizza? Né? Cadê a calabresa? Então, mudar um pouco essa maneira de pensar para não ter dietas que sejam... Não ter o pensamento muito restritivo. Ou é tudo ou é nada. Por quê? Porque se você pensar dessa forma, a hora que chegar o momento de você escorregar, a hora que você tiver uma refeição fora ali do contexto, isso para você é um nada. Então daí você desiste de tudo.
né? Então, não é isso que a gente quer. A ideia aqui, uma dica para evitar esses pensamentos muito extremistas, né? Ou tudo ou nada, ou eu vou fazer direitinho, arrisco, ou não vou fazer de jeito nenhum, é deixar de comer comendo. Qual a frequência que você come pizza calabresa? 3 vezes na semana? Então agora nessa próxima semana vamos comer 2. Na outra a gente mantém, continua comendo 2. E na outra a gente come 1, né? É o que a gente chama de prescrição positiva, né? Exato. Então, eu acho que remete, inclusive, àquele conceito que a gente está acostumado a colocar um volume fixo no nosso estômago. Então, se eu pedir para você aumentar o número de frutas, verduras e legumes, para eu pedir para você preparar pelo menos 2 refeições por semana, que você faça essa refeição, se eu pedir para você cortar um pãozinho da semana, em vez de cortar um pãozinho da semana, experimentar um café da manhã diferente uma vez por semana, né? Isso acaba tomando espaço como nota musical nessa sinfonia da boa alimentação. Exato, é sempre positivo, é sempre inclusivo. Lembra de quando a gente conversou sobre toda aquela transição para as dietas plant-based, uma transição para uma dieta mais vegetariana? A gente não chega falando tira a carne, não. A gente chega falando coloque mais vegetais, né? Então é sempre essa inclusão. E tem que, assim, a alimentação, Lu, ela tem que ser mais instintiva, sabe? Quando a gente parou muito para pensar nisso, é que o negócio desregulou. Então, precisa ser mais instintivo no sentido de a gente se autorregular, né? Porque ela tem que compor a nossa vida, né? Ela tem que compor a nossa vida social quando ela voltar a existir, né? Ela tem que compor nesse exato momento que a gente teve uma carga maior de estresse e de ansiedade, que para muita gente foi gatilho para comer mais, né? E aí somou com a diminuição da atividade física e hoje a gente está vendo, né, todo mundo chegando no consultório com colesterol alterado, triglicérides alterado, né, ganho de peso, tudo isso. Carol, uma coisa que eu acho muito interessante, eu vou falar da minha experiência pessoal, né? Eu tenho feito uma transição para uma dieta plant-based na minha família e eu percebo quanto que a gente vai mudando o nosso paladar, né? Esse fim de semana, minha irmã fez um molho de salada com limão, manjericão, salsinha, cebolinha. Gente, eu comi assim, chuchando o alface no molho, como quem pega o pão e chucha esse é o verbo em italiano, tá? No sanguinho da picanha. Era o mesmo prazer. Os meus filhos levavam pão com salame todos os dias para a escola, né? E agora eu faço couve na air fry. E eles comem. Ai, ela fica crispy, né? Fica uma delícia. Ela fica pretinha, não fica verdinha que nem a couve kale lá. Mas eles comem. Porque está mudando o paladar. Então a gente foi incluindo coisas e reduzindo. E te falo, a gente tem o dia do salame. Uma vez por mês tem café da manhã, tem 200 gramas de salame, acabou aquele salame só no mês que vem. Né? Perfeito, eu acho que é isso aí, entendeu? A gente não pode fazer muita restrição, não pode sentir culpa se comer ou não, né? Tem que ser uma coisa mais natural, mais tranquila. E outra coisa, lembrar bem de que ninguém engordou, ninguém ganhou peso, por exemplo, em 30 dias, né? Até pode, mas essa variação de peso é pouca. Para você ter acumulado um peso que tenha levado você para ser classificado aí como excesso de peso, né? Para o médico chegar para você e falar: você precisa emagrecer, você precisa reduzir essa barriga, essa circunferência de cintura, né? Porque você chegou num nível que está perigoso para a sua saúde, né? Então, há quanto tempo você está em dieta, você está nessa dieta inadequada? Quanto tempo você demorou para acumular todo esse peso? É bem por aí que a gente vai ter que enxergar o emagrecimento numa coisa a longo prazo,
E a gente fala bem longo prazo, mas é muito bacana porque os resultados aparecem logo. E às vezes eles não vêm na balança, né? Eu nem uso muito essa medida, sabe? Como controle. Mas é na disposição, é no aumento da vitalidade, é no dormir melhor, é no se conectar mais, né? E a começar a gostar de fazer novas escolhas. É esse seu depoimento, Lu, que é maravilhoso, sabe? Agora você gosta de cozinhar para sua família, você gosta de planejar o seu cardápio, você gosta de desbravar, né? Você E te dá gosta. habilidade, Carol. Ontem, a moça que veio aqui em casa, ela deixou arroz, feijão e bife. E não tinha salada, não tinha nada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou comer? Gente, não é patrocinado pela Airfry, tá? Eu peguei, fiz fatias de berinjela, coloquei, temperei com um pouco de mel, azeite, sal, alecrim, coloquei, comi com feijão, tava muito bom, gente. Parece propaganda enganosa, mas não é. Você começa a ficar safa na cozinha, né? Você fica descolada, exatamente. Descoladaça. Você fica descolada. E querendo ou não, você tem 5 corzinhas ali, que é o que faz uma refeição equilibrada, E no saudável. Google hoje, né? Você coloca o que tá, a receita, o que tem na geladeira, o Google te dá alguma coisa, da Rita Lobo ainda, fica maravilhoso. Exato, exato. É. Carol, a gente precisa falar das dicas práticas, que é a nossa promessa de hoje, né? Sim, Então vamos lá, vamos começar por refeição. Vamos dar vamos. dica prática de como que o nosso café da manhã pode ser mais interessante para a nossa saúde, como a gente coloca mais nutrientes no nosso café da manhã. Olha, eu acho que a primeira dica que eu daria era escolhendo um cereal ou uma versão integral. Então, é no pão que você tá pegadinho. Tenta primeiro ir para essa versão mais integral. Depois você pode começar a usar as granolas. Depois você pode começar a usar a aveia. Depois você pode incrementar o mingau de aveia com um pouco de canela e as sementes, por exemplo. Usar o café da manhã com uma refeição que já tenha esses tipos de alimento é importante. Mas antes disso, né? Se você é essa pessoa que gosta do café da manhã, que tem apetite no café da manhã, ali é a hora que você dá conta de uma série de alimentos importantes que você deve comer ao longo do dia, mas que de repente vai chegando com a rotina, se você não se planejou, acabou o dia, você não vai comer linhaça e chia, né? Então, os pudins de chia são bem interessantes e bem gostosos, né? Então, você tá vendo? Você pode até pôr uma base láctea ou uma base de bebida ou de leite vegetal, mas o importante é que você já está enriquecendo com fibra ali. Você vai escolher um pão, então escolha na sua versão mais integral e vai incluindo os cereais mais íntegros. Né? O que combina com o café da manhã? A aveia, a granola, as tapiocas, que você enriquece ainda mais com uma pastinha de hummus ou uma pastinha de tahine, por exemplo. Né? E fruta, claro. Né? Então, uma fruta e um cereal, eu acho que já faz aí um bom, o básico do café da manhã. O resto pode ser fundamental, mas não é essencial. Né? Uma dica minha para o café da manhã, aquele overnight oat, eu achei tão bom, que é você deixar, eu achei tão refrescante, de você deixar a aveia hidratada ou com leite vegetal, ou com leite mesmo, se você gostar, ou com café e com pedaços de fruta. No outro dia, não dá para explicar um mingau gelado, não posso falar isso porque eu não gosto de É a mingau. mesma coisa o pudim de chia. Então, tem uma pergunta muito boa que é assim, que acabaram de fazer aqui, que aí a gente pega e já emenda com o almoço. Como conseguir ter prazer com legumes? A minha primeira dica Ainda bem que não foi pra chia. desapega da salada, gente. Tem que aprender a fazer receita, tem que começar a aprender a fazer receita com legumes, tá? Então, olha,
Hoje eu comi moqueca de grão de bico com um monte de legumes. Então tinha pimentão, cebola, couve, quibe de abóbora. Ajuda aí, Carol. O que mais que tem? Me deu branco no que eu como? Ah, ô, Lu, o que eu acho que torna tudo mais interessante, né? Pode ser aí a versão dos molhos também. Eles levam a salada para outro lugar, né? Hoje, por Sair dessa exemplo, história do limão com um pouquinho de azeite, um pouquinho de verdinho. não ter medo do azeite, óbvio, né? Não virar o vidro de azeite, mas também não ter medo do azeite, porque ele é uma gordura super boa e protetora, né? Mas, por exemplo, o meu almoço, uma parte, eu tinha uma salada e no molho eu coloquei azeite, vinagre, cebolinha, né? Cebolinha verde e cottage. Queijo cottage, 2 colheradas de queijo cottage. Eu sentia falta de uma fonte proteica ali naquele momento e eu precisava de uma refeição única, né? E ainda complementei com umas sementes de girassol, que faz a diferença, porque deixa aquela É uma coisa crocância. croque. Então, o que que você faz? Se apega na textura que você gosta. Você gosta de coisa crocante? Põe uma castanha, põe semente na salada. Ah, eu falei de queijo, você já gostou. Às vezes um queijo coalho também grelhado em cubinho no meio da salada aquela, dá aquela transformada, né? Então, vê o que você gosta. Você gosta de molho pesto, por exemplo, quando você come macarrão? O molho pesto é um ótimo acessório para os vegetais. Você gosta de azeitona quando você come a pizza? O molho de azeitona, a tapenade de azeitona, que é a azeitona picadinha, por exemplo, também é outro excelente acessório. Então não foca no que você não consegue, não gosta. Vai no que você gosta e aí tenta trazer isso para o mundo dos vegetais. Ô, Carol, uma coisa que eu tenho feito, aí precisa de organização. Vendem aqueles potinhos, eu não vou lembrar, acho que é Via Serrone, com várias coisas, né? Tempero. Eu guardo esses potinhos e eu vou colocando castanha moída, linhaça, semente de girassol, chia, até páprica, páprica não, cúrcuma. E eu deixo isso na minha pia. Então, quando eu vou temperar a salada, eu fico assim, o que será que dá para a gente dar, para a gente colocar um pouquinho, né? Então, assim, você ter lá seu arsenalzinho para dar aquela temperada. E uma coisa que para mim foi uma grande... No inverno, eu acho que não tem igual. E ajuda também no tofu. É a páprica defumada. Porque dá Ah, aquele gosto, tira aquele gosto de vegetal, puxa um pouco para o defumado, para carne, exato, para exato. o Os defumados, churrasco, né? exato. Essa dica dos defumados é bom. Não é para a gente fazer da base da nossa alimentação com os alimentos defumados, mas essa dica é Mas super como legal, porque ela tempero, né? remete muito aos alimentos, às preparações com carne. E outra Uhum. coisa, pessoal, tem que sair da caixa. Tem que ser ousado. Não, Exato. não tem, é uma comida, né? Você vai lá, faz e prepara, experimenta e tenta ficar um tempo ali para entender se você não gosta do começo, do meio ou do fim. Você quer ver? Esse final de semana a gente fez um ceviche de caju. Poxa, ficou sensacional. É um sabor que de fato surpreende. E a textura do caju te leva para esse lugar do ceviche. Né? Uhum. Então, eu sei que ceviche é ceviche, eu sei que molho bolonhesa é bolonhesa, eu faço lentilhesa. Eu sei que. Mas as coisas podem conversar umas com as outras, né? Então, um ceviche de caju, por exemplo, quando é que você imagina uma fruta, né? Que pode ir para um lugar ácido, salgado, apimentado. Né? Então, olha, vamos abrir a cabeça, porque Para comer é funciona. maravilhoso. Funciona. E aí, depois do pãozinho, tem a segunda quebra de paradigma. Se eu não for comer arroz, eu vou comer o quê? Ai, Então, quais cereais que podem entrar no lugar do arroz? não, primeiro que só o próprio arroz já é um mundo.
Você pode ter o arroz branco, o arroz integral, o arroz selvagem, o arroz vermelho, o arroz negro, o arroz multigrãos. Então, só o próprio arroz em si, você já consegue variar e é muito gostoso. E aí depois são todos esse reino que tem mais... reino é ótimo, né? Mas esse mundo aí que tem mais amido. Então, por exemplo, as batatas, né? Os tubérculos, eles entram no lugar do arroz. Todos os farináceos, se você está falando de farofa ou alguma coisa com milho, uma preparação à base de milho, uma torta, entra no lugar do arroz. E aí também os tubérculos, né? As batatas, os inhames, todos esses que são fontes de amido, de carboidrato, substituem o arroz. Agora, a duplinha arroz com feijão, cuscuz marroquino, obrigada, ótima ideia. Vão subindo as ideias aí que a gente às vezes no ao vivo esquece. O cuscuz marroquino é uma ótima ideia. O macarrão, né? A pasta, que também pode ir lá para o mundo da salada, né? Também funciona bem. De novo, o importante é variar. Mas eu estava te dizendo que o arroz com feijão é muito queridinho nosso, né? E assim, qualquer restaurante, quando a gente, né, fazia isso, qualquer lugar tem, é de fácil acesso, é de um paladar meio que comum. Então também tá tudo bem você garantir o seu arroz com feijão se você tá apegado a ele. Agora, lembra, pelo menos... Se você come arroz com feijão 5 dias na semana, começa agora a comer 4 e uma vez experimente, né, uma outra versão de arroz ou um outro tipo de acompanhamento, né? Por exemplo, como colocar, olha lá, salada de feijão fradinho, né? Ama, mas o feijão fradinho entra no lugar do feijão, né? Para essa salada de feijão fradinho, a gente pode pôr uns cubinhos de abóbora, também fica gostoso, e aí ela cumpre mais ou menos a função do arroz também. A minha A quinoa também. A quinoa, gente, tá tão cara a quinoa, né? E para o preço da picanha, dá dó de comprar. Mas é o preço da picanha. Quando tiver picanha, quando não tiver picanha, tem quinoa. Quando tiver quinoa, tem picanha. Uma coisa que eu descobri recentemente e que para fazer um refogadinho com legumes é uma delícia, é o triguilho, né? Também. O triguilho também. O próprio trigo paraquibe, né? Quando palestrava, né? Quando ia muito lá para o Nordeste, que eu amo, Norte e Nordeste, eu aprendi a comer o cuscuz deles de lá, que é inclusive uma ótima opção para o café da manhã, que é feito com aquela farinha flocada de milho, flocão, né? E esse flocão, também além do cuscuz marroquino, que eu sou fã, desculpa, do cuscuz, né, nordestino, que eu sou fã, ele faz ótimos virados. Então, virados de legume, né? Você põe uma cenoura ralada, abobrinha, depois coloca essa farofa. Essa é outra dica, né, Carol? Sempre tentar colocar mais fibra, mais vegetal nos seus preparos, né? Colocar cenoura no feijão, brócolis no arroz, né? Sempre. Lu, sabe melhor do que isso? 5 cores. Não tem como a gente atingir 5 cores em cada refeição se ela não se ela não tiver verduras e legumes. E sobremesa? Fruta. E bebida é água. Bebida é água. Isso. Ai, mas eu gosto tanto do meu suquinho. Tá, não precisa tomar todo dia, né? Volta um pouquinho e a gente diminui aí a frequência do consumo. Mas daí também dá para avaliar cada caso, tá, Lu? Que a gente está falando aí nesse processo de emagrecimento. De pensar outras possibilidades, né? Pensando no líquido, eu queria dar 2 dicas. Primeiro, os chás sem adoçar, que é uma coisa que você vai treinando o paladar e depois de um tempo você acaba gostando de verdade, né? Os chás gelados, ou então as águas, como que chama? Saporificadas, né? Saborizadas. Saborizadas, com um pouquinho de limão ou alguma fruta. Alecrim, fica gostoso. Alecrim, manjericão, hortelã. Que não é muito o que eu gosto, mas muita gente tem uma sensação boa de estar tomando alguma coisa com um gostinho e não só água.
Na questão do suco, eu tenho muita dificuldade, porque eu criei meus filhos com suco e é um processo, não é assim. O negócio é o seguinte, mamãe fez um curso, Whole Food Plant-Based, aqui todo mundo é Whole Food Plant. Saem, eles pedem, vão para o conselho tutelar na mesma hora. Então, é um processo. E aí, o suco que a gente tem feito, a gente tem aumentado aos poucos a diluição do suco. Isso, perfeito, é esse o caminho. E numa refeição só, não precisa ser... Você viu assim, é deixar de comer comendo. Aos poucos você vai deixando de beber bebendo. Né? Você vai diminuindo o consumo desse suco. Você vai ver o quê? Que você compra lá um galão de 2 litros e ele tem que durar mais, né? Na geladeira. A gente tem versões boas, tem 100% fruta, né? A gente tem ótimas versões. O problema é que eles querendo ou não, quando a gente está num plano para perda de peso, esses alimentos, água de coco, que é super queridinha também, querendo ou não, eles têm um valor calórico importante por porção. E é líquido, a gente não percebe, a gente está com sede e está bebendo caloria, né? Muito rápido, né? E muito rápido, não dá saciedade, no final do dia a conta não fecha. 3 laranjas. Oi? Ninguém consegue comer 3 laranjas em menos de 15 minutos, né? Um copo de suco você toma em 15 segundos, né? Exatamente. Olha, a doutora Priscila colocou, ela deu oi pra gente, ainda colocou evitar a sensação de privação. É isso aí. Evitar essa sensação de restrição, né? Até porque, Lu, dieta é uma coisa... A definição de dieta, por definição, dieta é tudo aquilo que se come num dia. É que a gente usa dieta com essa carga de regime. Mas, né, dieta é simplesmente a sua alimentação diária. Então, você tem que gostar daquilo que você está comendo, porque você vai comer todo dia. Você tem que gostar de comer de maneira saudável. Você tem que gostar de comer de maneira equilibrada. Porque você vai comer isso sempre, né? Ô, Carol, e um conceito que eu acho importante a gente ter é de que os alimentos que eles têm poucos nutrientes e muitas calorias, então principalmente os ultraprocessados, então o seu bacon, o seu salame, o seu sorvete, a sua lasanha congelada, tudo isso, eles funcionam no cérebro no mesmo lugar onde funciona a droga, né? Ele é um boom de prazer. E para você desmamar seu cérebro desse prazer, isso não é imediato, né? Tira a pinga do bêbado, ele vai tremer, né? Então, você fazendo isso de forma gradual, é uma maneira de você levar o seu paladar e levar também o prazer e saciedade aos poucos, mais próximo do que uma alimentação saudável. A base da educação alimentar é educar o paladar. É basicamente isso. Né? E organização, né, Carol? Porque não adianta você resolver se alimentar bem com uma geladeira. Você tem que ter um plano de mudança. Exato. Né? E exige planejamento. Né? A gente precisa fazer um cardápio, escolher os ingredientes, fazer as refeições, deixar as coisas fáceis, à mão. Né? Porque o primeiro dia que você estiver cansado, estressado, você não vai cozinhar legumes nem na airfryer, né? Você não vai fazer. Você vai querer pegar aquela coisa que está pronta, pôr no micro-ondas e acabou. Então tem que estar tudo fácil, tem que fazer parte da rotina, tem que estar acessível, né? O planejamento é muito importante, é a chave toda, né? Um plano de mudança e estar comprometido a esse plano. Né? Fazer disso a sua meta. Por isso que metas, Lu, devem ser realistas. Né? Lembra? Mensuráveis, tangíveis e realistas. Né? Você tem que estar comprometido ali com a sua meta, principalmente quando a gente está falando desse processo de perda de peso, para melhorar os indicadores de saúde, né? Que é o que importa aqui. Carol, eu não estou achando quem foi, mas eu lembro da pergunta de uma pessoa que tem muita fome à noite. E é muito comum, né? A pessoa falar, eu como bem o dia inteiro. Começa das 5 horas da tarde, me dá um negócio que eu preciso ir comer o chocolate. Enfim, ela pede alguma estratégia para melhorar essa condição. Legal. Hoje eu atendi uma paciente e a nossa estratégia foi
fazer esse momento, eu tô com um filtro aqui, ó, ele tá me dedurando. Fazer nesse momento de fim de tarde a caminhada dela, né? Esse momento do nervosismo, da boca nervosa. Mas eu quero saber Que de você. bacana, Lu. Você sabe que hoje eu escrevi ainda um texto sobre isso, né? Sobre o que que é a fome fisiológica, o que que é uma fome emocional, né? Porque chega no final do dia, a gente está cansado, entediado às vezes, né? Ainda mais nessa situação que a gente está. E às vezes está ou super feliz, às vezes está super irritado, às vezes está cansado. Então a gente come por esses motivos. Então tem que dar um passo para trás, respirar e pensar, isso é fome? Porque fome, pessoal, dá sinal. Fome, você tem dor de cabeça, tontura, o estômago tá roncando. Isso é fome. Eu não tô falando para ninguém passar fome, tá? Eu tô falando para reconhecer o que de fato é fome. O resto, ainda mais quando é coisa específica, como foi o caso do chocolate, né? Eu tenho vontadezinha de comer. Isso é uma fome muito hedônica também que a gente chama, né? Que é esse do comer emocional. Então, você precisa nutrir, mas é com uma outra emoção, não com um alimento. Então funciona às vezes sair nesse horário para fazer uma caminhada. Funciona nesse momento ligar para alguém e conversar. Funciona nesse momento tomar um banho mais demorado, né? Fazer esse break, tomar um chazinho ali, como você colocou, né? Também. Então, eu acho que se é fome Beber água, fisiológica, né, Carol? beber água, às vezes é Gente que sede, exatamente. percebe a sede Você falou. como fome, como fome. Eu tenho muito trabalhado com um instrumento que eu trouxe da comunicação não violenta, que a pessoa, antes de comer essa coisa, essa compulsãozinha, né, a besteirinha, o confortinho dela, ela tem que procurar na lista o sentimento que ela está tendo. E também eu quero que ela, também não só antes de comer, aí ela nota se ela comeu ou não comeu, o sentimento, se ela comeu ou não comeu, e o sentimento que ela ficou por ter comido ou por não ter comido. Você sabe que isso faz parte do diário da alimentação, né? Do diário da nutrição. Ai, ô Lu, preciso comentar uma coisa muito engraçada aqui. Alguém falou assim: olha, eu larguei o meu leitinho com Toddy, que eu tomava há mais de 30 anos. Tá vendo? Vou mandar esse recado para minha mãe, como é possível. É minha irmã, Né? gente. Eu tenho certeza que foi ela. E ela passou um mês falando assim: sabia que eu já estou. Parecia bêbado, sabe? Eu já estou há 2 dias sem tomar o meu leitinho, eu já estou há 3 dias sem tomar o meu leitinho. É possível, é só dar né? Não precisa desapegar totalmente, lembra? Mas E não precisa era um ser leitinho com todo Toddy, era um dia. Toddy com leitinho. É. Deixa eu ver, Carol, a gente tem 7 minutos, ainda dá para eu te perguntar mais algumas coisas, tá? Tem algumas perguntas aqui de como ter menos fome à noite. Carbo à noite é outra coisa que sempre perguntam, tá? Então, quais são a parte boa e a parte ruim de comer mais carboidrato à noite? Eu já pego e falo uma coisa para vocês, que a alimentação é uma coisa tão ampla que a gente nem percebe o quanto que ela influencia na nossa vida, né? E a gente sabe que uma alimentação rica em carboidratos simples no jantar piora o seu sono, né? Porque te dá mais energia. Então, a ideia é que você passe esse carbo lá para o café da manhã. Se para você faz sentido e te apetece tomar um bom café da manhã. Mas me fala mais, Carol. Olha, Lu, depende muito, viu? Resposta básica, depende muito. Até porque a gente precisa identificar qual é o padrão de sono, né? Você tem um dormidor que demora mais para induzir o sono, né? Para começar a dormir, ou você demora mais para acordar? Dependendo desse tipo dependendo do tipo de pessoa, um café da manhã rico em carboidrato funciona, ou passar esse carboidrato do café da manhã para a noite pode funcionar melhor para essas pessoas que têm mais dificuldade para dormir, por exemplo, né? Porque parece comer carne na Sexta-feira Santa, né? Não pode comer carbo à noite, não pode comer carne na Sexta-feira Santa.
Não, assim, escolha um bom tipo de carboidrato. Escolha os carboidratos, né, de baixo índice glicêmico, por exemplo. No final, é que a gente nem fala, mas no final do dia, quase Olha todos só. os alimentos. Cara, você acha que eu não vou colocar filtro depois de um dia inteiro trabalhando, 9 horas da noite? Eu vou esconder o Entendi, filtro. mas tem que ser. O meu vai colocar o quê? Não está em dia. Pois Enfim, é. Lu, o importante também é a quantidade disso, né? Fazer essas refeições equilibradas e escolher carboidratos de boa qualidade, né? De baixo índice glicêmico para o período noturno. E aí a gente está falando do mesmo, né? Verduras e legumes, basicamente, tirando o grupo lá das batatas, mandiocas, mandioquinhas, por exemplo. E aí, e complementar a refeição com uma outra fonte proteica ou com grãos, se for o caso de dietas vegetarianas. Deixa eu ver. Gente, alguém quer fazer o grão finale aí? Deixa eu pensar. Ah, já sei. Uma que eu adoro. Eu acho muito lindo dessa simbiose que o nosso organismo tem com a natureza, né? E o quanto as frutas da estação vêm para responder às deficiências nutricionais que a gente costuma ter naquela fase. Então, fala para a gente dos benefícios das frutas da estação. Ai, super. Primeiro, elas são mais baratas. Pronto, melhor benefício, né? Dois, né? Quando elas estão em época, elas têm um sabor muito melhor, porque o teor de açúcar ele tá maior, né? Até pelo período de maturação. Então, e não só isso, a cor tá mais intensa. Lembra que o que comunica a cor em vegetal são os fitoquímicos, né? E esses antioxidantes, esses compostos ativos que existem nos vegetais. Então, eles estão muito mais concentrados, muito mais também não é baseado em evidência, mas eles estão de fato melhores, mais concentrados. O fruto tem não só um teor nutricional melhor, como tem também um sabor melhor. E é melhor para o ambiente, né? Ele agradece. Porque só o fato dele estar crescendo numa época do ano, né, que é apropriada para ele, ele precisa de menos agrotóxico. Então, é menos agrotóxico nele, no ambiente, E, na ô água, em Lu, você. e quando a gente faz esse exercício, empiricamente você acaba variando mais a dieta. E isso já é super importante. Tem umas coisas muito legais aqui, mas Mas a gente e vai ter que ficar para uma próxima live, que agora eu vou ter que eu alimentar respondo as amanhã, que a pessoas. gente tem grupo. Mas ó, eu acho que vale a pena a gente sair falando aqui da Aline, ó, proteínas que não são carnes, please. Feijões, todos dos grupos Feijão. dos feijões. Feijão, grão de bico, lentilha, soja, ervilha. Cuidado com as proteínas do futuro, né? Sim, Pessoal, ultraprocessado. hambúrguer se troca por hambúrguer, salsicha se troca por salsicha. Ou seja, né? O Não, que você tem que não é o fazer é melhor. reduzir o consumo anyway. E os cogumelos, Os os cogumelos, nuts. eles substituem a carne muito mais pela textura e o E paladar francamente pela traz mais para a proteína. terra. Porque em Legal. termos de proteína mesmo, as principais fontes são aí as proteínas vegetais são esses grãos que a gente falou. E o Tá. ideal é combinar com cereal também. E Ou aí, arroz com Aline, feijão. quando você monta o seu prato, o ideal é que um quarto desse seu prato seja de boas proteínas. Então, um quarto do seu prato ser esse feijãozinho aí. E um feijão, porque tem muita gente que faz um feijão super aguado, né? Então, outra coisa que estão E falando, ó, sentindo gasificada por conta do feijão. Gente, deixa de remolho. Então, deixa na água de um dia para o outro, né? também, ou vai trocando, vai variando os tipos de feijão também. A gente tem um universo de tipos de feijão que vale a pena. E aí, a última, ovo, vilão ou mocinho?
Ovo é ovo, gente. Tá... né? O que que é legal? Não ultrapassar mais de um ovo por dia, né? E isso não quer dizer que você pode acumular e num dia comer 7, tá? Então, lembra que ele tá roubando, ele tá pegando o espaço de outro alimento. Então, mas manter esse parâmetro de um por dia aí tá numa boa conta. Ótimo. Carol, sempre é bom, né? Sempre a gente acha que não sempre tem... é. Ô, Lu, vamos fazer uma outra assim, quando a gente quiser. Não precisa marcar. A gente vai lá e faz. Bora. Bora. Adoro. A gente inventa na hora o que a gente vai falar. Porque, gente, a gente não conversa. Ela fala assim, e aí, o que você vai falar? Não, na hora a gente vai... Na hora a gente vê. Tá bom? Foi então, muito legal. Carol. Olha, o pessoal ficou. Foi ótimo. Obrigada. Um beijo para todo mundo que, depois de um ano de pandemia, ainda está vendo live. E tá fazendo a gente cumprir o nosso papel aqui, né, Lu? Que é levar informação. Que a gente está aqui para isso, né? Num mundo de tantas inverdades, né? De tantas notícias falsas, de tantas pseudociências, eu acho que é uma obrigação do profissional de saúde que é bem informado levar informação relevante. É então, isso aí. Boa noite para todo mundo. Beijo grande, obrigada. Tchau, tchau.